Tem mais perguntas aqui de colegas jornalistas que estão participando do programa Hora H de hoje. Vamos fazer uma pergunta que tem a ver com o sertão da Paraíba, mas com a questão da educação do sertão da Paraíba. Uma pergunta que envolve o deputado federal Wilson Santiago. Ela vem do colega jornalista José Dias Neto. Ele é do portal Diário do Sertão e pergunta agora na tela. Zé Dias Neto. Boa noite, Heron. Boa noite, deputado Wilson Santiago e a todos os telespectadores do programa Hora H na TV Manaíra. A minha pergunta, deputado, é em relação ao Instituto Federal da Paraíba. O senhor diversas vezes defendeu a criação do IF Sertão, o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, e novos cursos para o IF em municípios do interior do estado. Em recente declaração na tribuna da Câmara, o senhor disse que existe um projeto de lei que tramita na Câmara Federal que trata sobre este tema. Gostaria de saber a sua opinião sobre o IF Sertão e o que falta, de fato, para que esse sonho do sertão se concretize. Obrigado, Zé Dias Neto, pela participação. Obrigado. Ainda tem essa possibilidade desse desmembramento? Tem, o projeto está em tramitação no Congresso Nacional. Nós já tivemos várias reuniões, inclusive com os ministros da Educação, como o anterior, e agora com o ministro Camilo Santana, nesse sentido de desmembrar o Instituto Federal da Paraíba e criar o Instituto Federal de Educação do Sertão. O que está em discussão é a possibilidade que está aí aonde funcionar a reitoria. Mas tem recurso para bancar os dois? Ou desmembra o orçamento também? No governo anterior, no governo do ex-presidente Bolsonaro, foi dado o parecer favorável pelo Ministério, depois pelo Ministério da Educação. Em seguida, o próprio Ministério disse que não tinha condições de avançar por falta de recursos. Os recursos eram insuficientes. Foram criados alguns institutos, mas não reitoria nem divisão, porque os custos de fazer uma divisão dessa são altos, não é pouco recurso. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido. A criação do Instituto Federal do Sertão tem viabilidade, aproxima mais o estudante dos próprios cursos profissionalizantes e dá uma abrangência maior no estado. Nós temos hoje 26 campos universitários na Paraíba, campos de institutos federais na Paraíba espalhados. Se você divide para o sertão, divide em dois, dá até mais condições de gerenciar isso, de administrar isso. E essas condições melhor geridas prestará um melhor serviço ao próprio alunado. Como foi a Universidade Federal da Paraíba, quando foi dividida da Universidade Federal da Paraíba com a Universidade Federal de Campina Grande, que abrange o sertão da Paraíba. Essa discussão sobre o local, a sede dessa reitoria onde funcionaria a administração do Instituto Federal do Sertão, ela vai ser dialogada também com as cidades do sertão ou vai ficar essa discussão restrita a Brasília? A proposta, o parecer que foi dado pelo Ministério seria, a nossa proposta é que fosse em Souza ou Cajazeiras. A minha que seja em Marisópolis, entre Souza e Cajazeiras, agrada as duas. Mas o Ministério da Educação, no parecer que foi dado desse próprio projeto de lei, ele sugeriu que a reitoria ficasse na cidade de Patos, pela questão geográfica, ou seja, como o Instituto Federal vai a Princesa Isabel, vai a Catolé do Rocha, geograficamente seria melhor em Patos pela abrangência maior da... Fica bem longe lá do extremo de Cajazeiras. Ficava bem longe do extremo. Então nós iremos discutir esse assunto. Eu acho que o que o sertão pede mesmo é o Instituto Federal de Educação. Se a reitoria ficar em Patos, ficar em Cajazeiras ou em Souza, o sertão se sente contemplado com isso,
foi o que nós discutimos durante esses debates que posteriormente foram feitos em relação ao assunto. Nós temos que viabilizar a criação do Instituto Federal de Educação do Sertão. Aonde vai ser a reitoria deve ser um assunto a ser discutido posteriormente, senão você começa a polemizar muito e antes do tempo, que termina dificultando essa viabilidade, que ela é essencial, é importante para o sertão da Paraíba.